Vimos no primeiro vídeo, e quem não viu, confere lá no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, todo o caminho, todo o percurso que a Congregação das Irmãs Servas da Anunciação fez para sair de lá da Hungria até chegar à América Latina, o Brasil. E agora vamos ver como foi a chegada da congregação aqui na Amazônia, aqui no Brasil. Antes de começar, digo para você para clicar no joinha, curtir, compartilhar o vídeo, porque assim você me ajuda, você ajuda o canal a ficar cada vez maior aqui no quadro Historizando. Em mosca fechada não entram bocas. Depois de toda a onda que passou pela Europa, foi uma zona, você sabe, foi a Revolução Russa, foi a Revolução Soviética na Hungria e as instituições religiosas perseguidas pelo comunismo na Hungria, o padre capuchinho Johannes Stanislav Boda, agora não vou errar mais esse nome, tá? Que em português é o João Boda, este daqui, foi obrigado a sair do país, lá da Hungria, rumo ao Brasil. A chegada do padre com as irmãs aqui no Brasil acontece em 1937. Mas por que o Brasil? O Brasil havia saído desde a década de 20 de uma política chamada a política do café com leite. Consistia aonde os estados de Minas e de São Paulo se revezavam na presidência do Brasil. E lá vamos nós! Em 1930, o país conhece o que se chamou a Revolução de 30. Alguns fatores foram importantes para a segunda fase do período republicano, desencadeada pela emergência do movimento político em 1930. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 29, provocou uma queda da compra do café brasileiro pelos países europeus e pelos Estados Unidos. O café era o principal produto exportado pelo Brasil e a redução das vendas das safras afetou a economia. No início do século XX, era comum o financiamento federal à produção cafeeira por meio da aquisição de empréstimos externos. Com a crise em 1929, esse subsídio não foi possível, quebrando o principal investimento nacional da época. As revoltas dos tenentes, ocorridas durante a década de 20, e as manifestações e greves operárias também foram importantes aspectos que geraram instabilidade política no país. A fragilidade da economia nacional e a insatisfação de parcelas da população mostraram a vulnerabilidade do regime oligárquico. A eleição para a presidência do Brasil aconteceu em 1º de março de 1930. O resultado foi favorável à chapa do camarada Júlio Prestes. A Aliança Liberal, que foi derrotada, acusou o pleito de ser uma fake news, mas até aquele momento eles não fizeram nenhuma onda, não reclamaram absolutamente nada com relação à eleição. A oposição era comandada pelos militares, que eram liderados por um cara chamado Getúlio Vargas, e também o presidente da Paraíba, o João Pessoa. Mas Teria sido melhor ir ver o Pelé. João Pessoa resolveu ir à padaria, à confeitaria, um dia desses lá em Recife. E o que aconteceu? Ele foi lá, pediu pão, ou pediu um bolo, não sei. Chegou lá e fera, um bolo, um pão aí bacana, pai d'égua, me dá 20 reais de pão, me leva lá pra casa. E o que aconteceu? Alguém chegou pra ele, bateu no ombro dele assim: irmão, você que é o João Pessoa? Aí quem quer saber? Não, eu sou um fã seu. Aí ele disse: sou eu, João Pessoa mesmo. Simplesmente este ser que perguntou se era João Pessoa ou João Pessoa, meteu um balaço no João Pessoa e o João Pessoa morreu. E isso... E isso foi o estopim para desencadear o que chamou-se depois de a Revolução de 1930. Paz. O Brasil não é para amadores. O cara que matou João Pessoa era chamado de João Duarte Dantas. Em 3 de outubro, no período da tarde, em Porto Alegre, iniciou-se a Revolução de 1930, com a tomada do quartel-general da 3ª Região Militar. Este ataque foi comandado por Oswaldo Aranha e Flores da Cunha. Aí aconteceram as primeiras mortes da Revolução. Uma junta militar
começou a governar o Brasil até passar o governo para Getúlio, em 3 de novembro de 1930. Washington Luiz foi deposto apenas 22 dias antes do término do mandato presidencial, que se encerraria em 15 de novembro daquele ano. Pensa bem, mano, o Padre Bouda estava com todo aquele problema lá na Hungria. A Revolução Soviética acontecendo lá na Hungria, a Europa toda um comunismo só, uma coisa impressionante. E aí ele chega no Brasil, o Brasil achando que estava uma coisa maravilhosa. O Brasil era o caos, era a zona toda em pessoa. Ou melhor, de uma pessoa não, em pessoa. E ele sai de uma zona conflituosa para entrar numa fria aqui no Brasil. Tu é doida. Mas, até eles chegarem aqui em 1937, muita coisa ainda aconteceu e eu vou te contar agora. Getúlio, depois de ter tomado o poder, ele passou a governar o Brasil somente por decretos. As primeiras coisas que ele fez, anota comigo aí. 1. O Ministério do Trabalho. 2. O Ministério da Indústria. 3. O Ministério do Comércio. Mas, em 7 de outubro de 1932, surge um movimento político muito importante, que pouco se fala aqui no Brasil e muito pouco se estuda também, chamado Ação Integralista Brasileira, a AIB. Ela foi fundada pelo jornalista chamado Plínio Salgado. Os integralistas começaram a se tornar muito grandes e isso passou a amedrontar o governo do Getúlio Vargas. Esse movimento político tinha na sua base a ideologia fascista, o fascismo italiano. O lema dos integralistas no Brasil era Deus, Pátria e Família. Na década de 30, existia uma grande polarização entre as ideias fascistas e socialistas em todo o mundo. O Brasil não ficou indiferente a este movimento. O integralismo se inspirava nas ideias fascistas que estavam em vigor na Itália. Defendia o nacionalismo, a participação de mulheres e negros na política, o que não era possível em outros partidos, o combate ao comunismo e ao liberalismo. Dessa maneira, queriam acabar com os vários partidos políticos existentes naquela época. Anauê, de origem tupi, era a saudação dos membros, que significa "você é meu irmão". Quando a pronunciavam, erguiam os braços, tal como os fascistas europeus. Os integralistas eram cristãos católicos, e isso fortalecia o movimento diante da igreja. O movimento integralista teve o núcleo mais importante do norte e do nordeste do Brasil, aonde? Eu não lo conozco, senhor. Aqui em Belém do Pará. Eu não posso deixar de falar, né, que o primeiro cara que escreveu sobre os integralistas no estado do Pará foi este que vos fala aqui, foi eu! Então eu escrevi sobre o integralismo aqui no Pará. Primeiro ser humano a fazer isso aqui, primeiro historiador a fazer isso no estado do Pará. Palmas pra mim. Aí, como o movimento estava crescendo, mais de 1 milhão de adeptos, e como o movimento estava crescendo, até 1937, os integralistas tinham quase 1 milhão de adeptos, o Getúlio Vargas começou a ficar com medo. Justamente porque ele já tinha convocado as eleições para 1937. Com medo dos integralistas, o Getúlio dá um golpe de Estado. Não! E muda toda a Constituição do país. A partir de agora, o Brasil é o Estado Novo. E o Getúlio é quem manda tudo por aqui. Em 10 de novembro de 1937, Vargas instituiu o Estado Novo em um pronunciamento em rede de rádio e lançou um manifesto à nação. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime inconstitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. No qual dizia que o regime tinha como objetivo reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. Após a Constituição de 1937, Vargas consolidou seu poder. O governo
implementava a censura à imprensa e a propaganda era coordenada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, mais conhecido como DIP. Também houve forte repressão ao comunismo, amparada pela Lei de Segurança Nacional, que impediu movimentos revolucionários, como a Intentona Comunista de 1935 durante todo o período. A centralização do poder estatal e da política econômica, juntamente com uma política de substituição de importações, possibilitou a captação de recursos para o avanço da industrialização no Brasil e para a criação de instituições que possibilitassem esse processo, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. No Brasil, num processo de industrialização, de desenvolvimento, muito comum dentro daquela política que o Getúlio havia absorvido dos americanos, a questão do desenvolvimentismo no Brasil. E a congregação chega em meio a esse caos que é o Brasil. E o lugar escolhido? O estado do Pará. Aqui, o comandante designado para governar o estado paraense chama-se Magalhães Barata. E o Magalhães Barata foi o cara da época aqui. Rapaz, sabia que a vovó, ela tinha um quadro do Magalhães Barata pendurado na sala dela? A vinda dele pra cá também foi outra zona. Presta bem atenção. Ele participou da Revolução Tenentista e foi preso. Tá tudo errado, olha. Ele ficou refugiado no Uruguai. Depois fugiu, veio para Belém com identidade falsa para poder liderar a revolução do Getúlio Vargas. E aí ele foi preso aqui em Belém na casa de um padre. No mês que eu te dou na tua cara. E quando Getúlio toma o poder, Magalhães Barata se torna interventor do estado do Pará. E o povo aplaudindo e ovacionando Magalhães Barata. Aí? E é quando chega aqui para habitar às margens da estrada de ferro Belém-Bragança a congregação das Irmãs Servas da Anunciação, encabeçada pelo padre Johannes Stanislai Boda. Mas isso é história para o próximo vídeo. A todos, aquele abraço e até a próxima.